Boa tarde a todos que estão me ouvindo nesse momento. Que a santa paz de Deus possa estar com cada um de vocês que estão me ouvindo nesse momento. Eu gostaria de passar para os irmãos algo que eu estava sentindo de passar faz dias já. É sobre servir melhor. É de como melhorar, é como fazer melhor para Deus. A Bíblia, a santa palavra de Deus, ela nos diz que todos pecaram e todos estavam distanciados de Deus, separados de Deus. Como diz o livro do profeta Isaías, capítulo 59, que todos pecaram. E o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, nos separou de Deus, nos distanciou de Deus, nos deixou longe de Deus, nos deixou afastado da glória. Mas eu louvo e agradeço ao nome do Senhor, porque um dia, através do profeta Isaías, nós encontramos registrado no livro de Isaías, capítulo 9, versículo de número 6, que diz: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e todo o principado está sobre os seus ombros. Tem uma vírgula. E ele diz: mas o seu nome é Conselheiro, Maravilhoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nós sabemos que ele já estava falando de Jesus, que viria, que nasceria de uma mulher e que cumpriria o seu ministério aqui na terra e que nos resgataria e que nos daria de novo o direito de aproximarmos-se a Deus. Quando nós lemos Jeremias capítulo 33, versículo 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O profeta estava dizendo à igreja de hoje, que estaria precisando fazer essa oração, essa corrente de clamar a Deus para que Ele nos ouvisse, que nos revelasse coisa grande. Mas, ainda nessa época, o pecado estava separando o homem de Deus, dividindo o homem de Deus. E essas são profecias de que o Senhor iria criar um caminho, de que o Senhor iria preparar uma fonte para que eu e você pudéssemos nos aproximar de Deus. Por isso todos chamam o livro do profeta Isaías, ou o profeta Isaías, de profeta messiânico, porque ele foi o que mais falou sobre o nascimento de Cristo Jesus, o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus veio, nasceu de uma mulher, cresceu aqui na terra, tornou-se homem, e até que chegou aos seus 30 anos, todos conhecem que ele, sendo filho de José, carpinteiro, todos conheciam simplesmente como um menino, ou um moço, um jovem chamado Jesus. Mas quando completa-se 30 anos, Jesus agora está andando por ali, e ele começou a fazer o seu ministério com seus 30 anos. Ele começou a fazer maravilhas, curar os enfermos, operar milagres, fazer coisas gloriosas. E nós encontramos que o profeta João Batista estava batizando lá no Rio Jordão, e a pregação de João Batista era uma pregação meio dura, de arrependimento, né? Mas ele estava pregando. Todo dia aparecia uma pessoa para ele batizar, várias, e ele batizava, um dia normal. Mas aí agora, quando ele está batizando ali no Rio Jordão, Jesus vai aproximando-se da beira do Jordão. E nós encontramos João Batista, que ele levantou os olhos diferente. Ele batizava todo mundo normal, mas esse dia foi um dia diferente. Ele levantou a voz e disse para a multidão escutar: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E todo mundo começou a olhar para ele, sem entender nada. Mas ele sabia que estava chegando ali o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E agora
Até João Batista apresenta-se, Jesus apresenta-se um ao outro, e João Batista diz: Jesus, eu não sou digno de batizar o Senhor, eu não sou apto, eu não estou preparado para te batizar. Mas Jesus disse: batiza-me, porque convém que a Escritura se cumpra. Aí João batiza Jesus. Naquele momento abre-se os céus, e uma voz brada lá do alto, e uma pomba branca sai em forma corpórea sobre os céus. Foi o dia mais lindo, foi o batismo de Jesus, foi o dia em que o céu abriu. E é sobre isso que eu quero falar sobre você. O céu está aberto, o céu não está trancado, o céu não está travado, o céu não está afastado, o céu está aguardando eu e você clamar, buscar e suplicar a Ele, porque no dia em que Jesus se batizou, para que cumprisse o seu ministério messiânico aqui na terra, o céu se abriu e o Senhor bradou do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, esse é o meu filho amado em quem eu me alegro nele. Então nós sabemos que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com virtude e com o Espírito Santo, o qual andou curando os enfermos e também libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Deus enviou Jesus para desfazer as obras do diabo e nos dá o direito de irmos morar aos céus. E é isso que eu gostaria que você entendesse, que todo mundo sabe que realmente Jesus morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está à destra de Deus, e ele diz: eu vou para o Pai, mas irei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai-vos também. Então veja bem, temos uma promessa em cima da nossa história, em cima da nossa vida, em cima da nossa família, em cima da nossa empresa, em cima do nossos negócios, em tudo que nós temos uma promessa, que nós somos cidadão do céu. Nós estamos apenas vivendo aqui na terra, ou caminhando aqui na terra, mas estamos nos preparando para um dia entrarmos aos céus, porque Jesus, ele veio para nos levar ao céu, porque o céu continua aberto. Por isso que quando nós encontramos, clama a mim e responder-te-ei, você pode entrar no seu quarto, orar e falar com Deus, e Deus vai ouvir a sua oração no momento, quando você orar de coração, que diz Jeremias 29, 13, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então não desista, não pare, não se entregue, não é momento de parar, é momento de avançar, porque Jesus está conosco. Ele veio para desfazer as obras do diabo, como ele desfez, e nós somos comprados por um bom preço, pelo sangue de Cristo, o qual valeu a morte dele na cruz, para que hoje nós tivéssemos acesso a Deus. Então eu e você hoje não tem barreira, não tem mais interrupção, que vai dividir, que vai deixar a nossa oração parada. Se de repente nós dobrar o joelho e começar a orar, e algum demônio nos ares começar a querer impedir a nossa oração, como ele estava impedindo a oração de Daniel, pode ter certeza, Deus vai enviar um anjo do céu para guerrear contra essas hostes infernais do alto, do ar, e com certeza ele vai ter que sair, porque a minha oração e a sua tem chegado até diante de Deus, e Deus tem recebido a nossa oração, o nosso clamor. Eu sempre falo, não há oração sem resposta. Se você orar, eu não sei quando, eu não sei que dia, eu não sei que hora, mas Deus vai responder, Deus vai derramar a sua bênção, porque não tem oração que Deus não ouça, não tem oração que Deus não responda, não tem oração que Deus não faça uma obra. Agora tem oração que nós oramos e Deus responde na hora. Tem oração que nós oramos, demora um pouco. Tem oração que nós oramos e algum tempo passa, mas de repente o Senhor aparece e nos responde. E tem aquela oração que às vezes a pessoa ora e não recebe aquela bênção. Eu estava ouvindo um rapaz esses dias, conversando com ele, e ele pegou e saiu de uma determinada empresa, e ele levou a empresa na justiça. E ele começou a orar para que Deus viesse dar a bênção logo para ele. Aí eu falei para ele, conversando comigo, eu falei: a sua causa é justa? A sua causa é justa? Aí ele falou, falei: você saiu de lá da empresa, tudo bem? Tá tudo ok? Não teve problema nenhum? E ele parou e ficou olhando para mim e falou: por que você está perguntando isso para mim? Eu falei: porque se a sua causa é justa, Deus vai fazer justiça. Se a sua causa é justa, Deus vai fazer justiça. Agora, se tiver alguma coisa que errada no percurso aí da empresa que te mandaram embora, se você fez alguma coisa errada que não está de acordo, pode ter certeza, Deus não vai entrar com providência aí. Vai demorar.
Deus vai deixar na mão do homem, porque você colocou na mão do homem. Porque o primeiro passo que nós temos que fazer, quando vamos colocar alguma coisa na mão do homem, é deixar na mão de Deus. Ponhou na mão de Deus, Deus resolve. Pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 dias, mas a bênção vem, demorar mais vem, mas não tem oração que Deus não responda. Então, se nas tuas atitudes, se nas tuas orações, se nas tuas coisas, você tem feito tudo com justiça, pode ter certeza que Deus vai entrar com justo, Deus vai entrar com justiça. Certa feita, alguém chegou para mim e falou assim: irmão, ore para mim comprar um carro. Estou comprando um carro, tenho dinheiro já, Deus tem preparado, vou comprar um carro lá, fulano vai me parcelar o carro em tantas vezes. Eu perguntei: você já tirou a habilitação? Aí falou: não, depois eu compro o carro, depois eu tiro a habilitação. Eu falei: então Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio, porque Deus, o primeiro passo que Deus quer em você agora é para você tirar a sua habilitação. Vai, tira a habilitação, esteja com a habilitação não, pronto para sair para a rua. Aí Deus vai te dar o carro. Porque Deus não dá nada para te prejudicar. Às vezes você fala: mas Deus não respondeu. Deus não respondeu porque não é hora dele te entregar a bênção, ou você não está preparado. Então, primeiro, você tem que se preparar para você receber a bênção de Deus. Então, se você orar, tenha certeza que Deus vai responder. Se houver sinceridade no teu coração, se a sua parte for justa, se você estiver agradando a Deus, tenha certeza, quando agrada a Deus, quando você está certo, quando as coisas estão no lugar, falou, Deus responde. Falou, Deus manda fogo. Falou, Deus desce unção. Porque Deus é desse jeito. Deus é justo. Deus não tarda. Deus não chega adiantado. E Deus também não chega atrasado. Ele chega na hora certa para que a minha bênção e a sua bênção aconteça no nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com mais alguém para que ele também seja abençoado. Compartilhe, envie para o seu amigo, para o seu colega, para aquele que precisa ouvir uma palavra de Deus. Você pode compartilhar com ele e também pedir a ele para se inscrever no meu canal, para dar o joinha aí, dar o seu like, porque aí vamos entender que é uma boa mensagem, é uma coisa boa, é uma coisa saudável, porque aqui nós não pregamos religião, nós não falamos de praga, nós não falamos de dominação, nós falamos de Cristo. Como eu disse numa outra mensagem minha, as minhas mensagens é cristocêntrica, o meu negócio é Jesus, e o que eu tenho para falar é de Jesus, e tudo que eu falar é de Jesus, porque Jesus é que me chamou para falar do amor de Deus. Então as mensagens têm que ser cristocêntricas. Cristo tem que estar no centro de toda a palavra, de toda a pregação, de toda a mensagem enviada, tem que ser Jesus. Sem Jesus não tem vitória, sem Jesus não tem êxito, sem Jesus não vai a lugar nenhum. Que Deus te abençoe e que Deus possa derramar sobre você uma bênção tão grande e poderosa. Eu também, esse ano, estou com mais disponibilidade para fazer a obra de Deus, para pregar o evangelho, atender também as agendas. Então, estamos aí com várias pregações já marcadas para esse mês, o mês que vem, e pedimos a você que também esteja orando pelo meu ministério, para que eu possa estar continuando fazendo a obra de Deus e tendo uma palavra de Deus para transmitir a vocês. Sempre uma palavra de Deus quentinha, que vem do céu, uma palavra de Deus revelada. Eu me preocupo bastante porque nós sabemos que tem que ter um preparo, sim, para ministrar o evangelho, mas eu ainda creio no poder de Deus. Quando eu começo a falar, eu falo para que o Senhor Deus me ilumine e que venha sobre mim o Espírito do Senhor, e que a palavra seja revelada e que ela chegue no teu coração fazendo uma diferença, que seja bênção na sua vida, que você seja abençoado em nome de Jesus e que em tudo Deus seja sempre louvado.